Vamos lá, meus queridos. Hoje eu lhes convido a abrir sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 27. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 27. Vai se preparando, porque o Senhor vai usar minha vida para falar com você, como Ele tem feito em inúmeras palavras anteriores, porque o Senhor, quando fala, a sua palavra é rema. Ela tem uma direção, ela tem um alvo, em nome de Jesus. Oremos. Meu Pai amado, Rei da Glória, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez ser um porta-voz e assim pedir que a sua graça venha se estabelecer na vida de todos os lares aqui representados. Eu louvo o Rei dos Reis e eu peço a sua presença manifesta. Espírito Santo, oh maravilhoso Espírito, usa os meus lábios e seja presente no meio de nós. Tudo eu lhe peço, Pai, em nome de Jesus Cristo. E todo o povo diz amém. Em continuidade, meus amados, nesse maravilhoso estudo bíblico de 1 Samuel, entraremos depois em 2 Samuel, que na realidade é o mesmo livro, já vamos descobrir mais coisas acerca hoje do papel de um sacerdote dentro de uma casa. Ou seja, é uma oportunidade para todos os pais, todas as mães e aqueles que desejam ser pai ou exercer uma autoridade dentro de casa futuramente, ou exercer uma autoridade espiritual, como nós devemos lidar quando Deus nos outorga uma posição, um assento para nos assentar. Então nós vamos aprender de um exemplo que não foi um exemplo, na verdade. Os filhos de Eli, a casa de Eli, que foi realmente um péssimo exemplo. Mas através de péssimos exemplos, nós justamente aprendemos a não cometer os mesmos erros. Por isso que Deus permite que esse mau exemplo estivesse registrado no livro de Samuel. Então, nós estudamos a semana passada, meus queridos, acerca da condição da casa de Eli. Eli era um sacerdote, ele era responsável pela casa do Senhor em Siló, né, que era onde estava Jerusalém, né? E Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias, para familiarizar você e lembrar dos nomes, né? Agora, os seus filhos, os filhos de Eli, do sacerdote Eli, eram ímpios, ou seja, as pessoas muito maldosas, porque eles desprezavam o Senhor de tal maneira que se davam em prostituição, se deitavam com as prostitutas na entrada da tenda do santuário de Deus. Olha que profanação, né? E também roubavam a Deus, tomando para si a gordura dos sacrifícios. Eu falei sobre isso umas semanas atrás, sobre o que eles faziam e o significado de roubar a gordura dos sacrifícios. Porque a gordura pertencia a Deus e eles tomavam aquilo que era de Deus. Mas Samuel, um menino temente a Deus, um menino separado por Deus desde o ventre da sua mãe, por uma mulher adoradora, uma mulher temente, Ana, né, que orou e que teve seu milagre. Uma mulher estéril, que não podia ter filho, mas o Senhor lhe concedeu graça em conceber um adorador que iria mudar e transformar uma geração. Porque de um adorador se faz outros adoradores. Porque profetas geram profetas. Isso é verdade. Então, Samuel, que era menino, que morava no templo,
era cuidado por Eli, era seu tutor espiritual, né? E Samuel sendo menino, quando nós somos meninos, não podemos nos envolver nos assuntos dos adultos, né? Quando falo isso, que acontecia que nos bastidores, Ofni e Finéias, que eram os filhos de Eli, sacerdotes também, que serviam no templo, eles faziam coisas terríveis. Mas o que Samuel poderia dizer? Enquanto Samuel era menino, não tinha que se colocar dentro dos assuntos dos adultos. Parecia que tudo estava dando certo, meus amados. Ou seja, dando certo com Ofni e Finéias. Deus dava corda e Ofni e Finéias se prostituem 1, 2, 3 vezes, 4, 5 vezes e nada acontecia. Em relação ao julgamento e o peso na mão de Deus. E também roubava no templo e nada acontecia, nenhum raio caía da cabeça dele, então eles continuavam, parecia que tudo estava dando certo, né? Então, mas esses dois estavam insultando o Senhor. Insultando o Senhor pelas suas ações. E esses sacerdotes de Belial continuavam a fazer o que era errado aos olhos de Deus. Mas um dia Eli, que era o pai de Ofni e Finéias, ele chamou seus filhos devido à má fama, porque eles estavam dando muito má fama em toda a região. Um escândalo explodiu, porque o povo terminou sabendo o que eles estavam fazendo nas costas, né? E Eli o chamou e o exortou, dizendo, não faça isso, não está bem. Resumindo isso, ou seja, uma exortação que não é exortação, porque a exortação real é uma atitude, não é apenas palavras. Porque quem estava responsável dentro do templo em posicionar, era o próprio cabeça, era o próprio Eli. Eli era o responsável por seus filhos. E quando Eli o chamou e os exortou, esses dois não se importaram absolutamente nada. E nós vamos ler a seguir o que vai acontecer. 1 Samuel 2, 27 diz: E veio um homem de Deus a Eli. Ai. Bom, quando vem um homem de Deus, um profeta, ele vem de duas maneiras. Ou com bandeira, ou seja, branca, com paz, ou com espada. Você deve reconhecer um verdadeiro profeta, justamente com essas características. Porque parece que hoje, né, principalmente os ministérios que brincam com as coisas de Deus, costumam e são atraídos com profetas que só vêm com bandeira. Só vem com bandeira branca, porque se vier com espada, não, esse aqui não tem que fazer nada no meu ministério. Talvez por medo de Deus revelar muitas coisas, mas sabe que um profeta de verdade, inclusive os profetas da graça, como também os profetas da lei, vêm tanto com espada como com bandeira. E esse profeta, esse homem de Deus, ele não veio com bandeira, ele veio com espada. Veio um homem de Deus a Eli, ele diz, assim diz o Senhor, acaso não me revelei claramente a família do seu pai? Quando eles estavam no Egito, sobre o domínio do faraó, escolhi seu pai dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, subir ao meu altar, queimar incenso e usar um colete sacerdotal na minha presença. Também dei à família do seu pai todas as ofertas preparadas no fogo pelos israelitas. Por que você zomba
do meu sacrifício e da oferta que determinei para a minha habitação? Por que você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, o meu povo? Bom, vamos lá. A primeira coisa que eu quero enfatizar nessa noite é que Deus usou um profeta para falar com Eli. Para falar com um sacerdote que serve a casa de Deus. A pergunta que eu lhes faço é o seguinte: por que Eli foi o primeiro a saber sobre o juízo que Deus estava prestes a fazer? Por que foi Eli que soube primeiro? Porque foi o tempo, até então tinha um teto de permissão dos filhos de Eli agirem. Mas chega um momento, Deus diz, minha longanimidade chegou, acabou. Agora o negócio vai pesar. E interessante porque Eli foi o primeiro a saber acerca do juízo que Deus estava prestes a derramar sobre a casa. Por quê? Porque era o cabeça. Eli era o chefe. Eli era o pai. Eli era o responsável pela casa. E Eli, aos olhos de Deus, sim, meus amados, era responsável do terrível comportamento dos seus filhos. E Deus disse a Eli, por intermédio do profeta, por que você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, o meu povo? Ou seja, meus amados, Deus, Ele deixa claro que Eli estava honrando mais os seus filhos do que a ele. Por que isso? Por que Eli estaria honrando mais os seus próprios filhos do que o próprio Deus? Porque Eli, mesmo estando concordando porque ele mesmo não estando concordando com as ações dos filhos, ele tolerava suas ações. Olha isso. Não cabe dúvida de que ele não estava concordando com os filhos se prostituírem. Ou os filhos roubaram a Deus. Porém, a desonra, Deus viu desonra de Eli, porque Eli, mesmo não concordando com seus filhos, ele tolerou as atitudes e as ações dos seus filhos. Vocês lembram uma parte da Bíblia? Em Apocalipse que Deus fala de uma igreja e diz assim, uma coisa tenho eu contra ti, igreja. Ela estava fazendo muitas coisas boas, mas tem uma coisa que impedisse a igreja entrar no reino dos céus. Uma coisa tenho eu contra ti, tu toleras as atitudes de Jezabel, as atitudes de uma profetisa que se diz profetisa, mas não é, e que vem pervertir uma assembleia. E por você ver, mesmo não concordar, mas não fazer nada, tu és culpado. Tolerar tornou ele culpado. Vocês estão me ouvindo ali? Se você é um pai, se você é uma mãe, ou se você ocupa uma posição onde pessoas debaixo de vocês estão olhando para você, esperando uma atitude diferente de tolerar
certas coisas. Nós podemos não concordar sobre um assunto que desonra a Deus, mas podemos sermos coniventes tolerando o erro. Pois Eli tolerava, meus amados. Se ele não houvesse tolerado, Eli houvesse certamente tirado Ofni e Finéias da sua posição, da posição que eles ocupavam, porque eles serviam dentro do templo. Mas Eli não quis agir. Eli não quis colocar o dedo. E isso Deus o cobrou. Por tolerar o erro de outros, muitos se tornam culpados de desonra a Deus. Eu lhe convido hoje a analisar sua casa. E ver se você é conivente com certas atitudes, certas conversas, certas atitudes que não glorificam a Deus e que faz com que, se você não se posicionar frente àquilo, se você não se posicionar frente aos seus filhos, até mesmo ao seu esposo, à sua esposa, tolerando certas coisas, Deus pode te cobrar. Isso não é legal. Há muitos Eli por aí que têm medo de perder os seus filhos. Porque se Eli os confronta com vara da palavra de Deus, não é com violência, não é gritando, não é na pancada, é com a vara da palavra de Deus, colocando-os no banco, eles podem se chatear e, quem sabe, se rebelar. E Eli não quer confusão. Eli não quer confusão. E eu lhe falo, vocês querem que Deus lhe chame de desonroso? Mesmo que não foi você que cometeu adultério, mesmo que não seja você que cometeu fornicação, mesmo que não seja você que cometeu mentira ou roubo. O que mais vale? Honrar a Deus e manter sua posição defendendo os princípios do reino de Deus, ou estar numa falsa paz, mantendo um relacionamento de suposta paz com seus filhos, evitando conflitos, mas afastando mais os seus filhos de Deus e afastando mais Deus de você? Eli, existem ações que não são responsabilidade de Deus realizar dentro de casa, mas se a responsabilidade sua, a responsabilidade de Eli. E Eli tinha responsabilidade e não assumiu suas responsabilidades. Por quê? Porque estava cansado, estava sentando na sua cadeira e já pensando que já fiz tudo aquilo que deveria ter feito para Deus. Não, meus amados. Não, meus amados. Tudo aquilo que você deixa de fazer dentro da sua posição e responsabilidade que lhe foi otorgada por Deus é desonra a Deus. É desonra a Deus. Eu acredito que ele queria estar bem com seus filhos. Por que ele não teria agido? Eu acredito que ele queria estar bem com seus filhos. Mas o que Jesus diz em Mateus 10:37? Quer saber? Olha o que Jesus diz. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim.
Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. E ali? Eu vou te dar um conselho nesta noite. Não defendem relacionamentos que possam afetar o seu relacionamento com Deus. Não defende e não procura manter relacionamentos, sendo que, se você se posicionar, você sabe que esses relacionamentos vão ser rompidos ou vão sofrer consequências. Mas se você não fizer, Deus lhe chamará de desonroso. E, na verdade, vocês não estarão ajudando os filhos de Eli, os seus filhos. Eu não digo que seus filhos são os filhos de Eli, né, gente? Mas eu estou falando dentro de um contexto de revelação. Se Eli houvesse corrigido Ofni e Finéias da forma que deveria ter sido, tirando-os da posição e discipulando-os, o que poderia ter acontecido com Eli? Quer saber? Ele houvesse certamente perdido seus 2 auxiliares queridos do templo. E isso significa que talvez Eli estaria sozinho para receber os fiéis e ali Eli deveria trabalhar ainda mais. Ou seja, quem não perder por causa de Cristo, tampouco poderá ganhar o reino de Deus. Há muitas pessoas que querem salvar relacionamentos, quando Deus quer que tu te posicione. E se racha, racha. E aí? Deus não chamou políticos. Há momentos que é necessário que aconteça assim. Mesmo se há certos vínculos familiares e apegos e consideração. Mas ali vem e entra esse verso que diz: quem ama mais pai e mãe do que a mim, não é digno de mim. Filhos, amigos. Cuidado, não seja um Eli. Não seja um Eli. Outra coisa que eu quero refletir com você é o seguinte: Eli, ele não tinha revelação a respeito daquilo que Deus pensava dos seus filhos. Eli não sabia o que seus filhos estavam fazendo. Só soube por causa do povo que falava, por causa do escândalo, mas ele não tinha revelação daquilo que os seus filhos estavam fazendo. Sabe, para um pai como Eli, todos os filhos são bons. Todos os filhos são bons. Mas, obviamente, com alguns defeitos, como todo filho, né? Entenda a posição de Eli. Todos os meus filhos são meninos bonzinhos, né? Ah, mas tem seus defeitos, entendeu? É como todo jovem, como todo filho, né? Ou seja, há pais que se recusam a ver o que é. O que é, porque colocam seus filhos num patamar de referência mundana. De referência mundana, ou seja, comparam com outros filhos que não são cristãos. Mas o seu critério de avaliação não é com o mundo, mas sim com os princípios da palavra de Deus. Com os princípios da palavra de Deus. Porque muitos pais dizem assim: ah, mas é parte da juventude. É normal, eu fiz isso, mas fiz isso quando? Quando você realmente vivia para Cristo? Não compara
teus filhos, não compare relacionamentos, pessoas com referências mundanas. Mas tenha sempre como referencial a palavra, os princípios da palavra de Deus para você avaliar seus filhos ou outra pessoa. Foi necessário que o escândalo viesse à toa para que Eli se desse conta daquilo que estava acontecendo nos bastidores. E ele não tinha nenhuma comunhão com Deus, mesmo servindo a Deus. Inclusive, dentro de uma parábola que é a base desse ministério da OSI, né, a palavra do vinhateiro, que já preguei, que é uma bênção, né, de palavra, nós podemos entender que um vinhateiro verdadeiro, um verdadeiro líder que anda com Deus, ele conhecerá mais cedo ou mais tarde a essência daquele que estão debaixo da sua cobertura, porque Deus, ele revela a condição das suas figueiras. Deus não deixa oculto por muito tempo aquilo que é necessário expor. Pois, pelo fato de Eli não ser conhecido de Deus, Deus precisou mandar um profeta para revelar como Deus via tudo isso. Porque por si mesmo Eli não conseguia ver nada. Por quê? Porque não eram vinhateiros de verdade. Porque não era um líder de verdade. Porque quem é líder de verdade conhece quem discipula. Porque quem é líder recebe instrução por parte de Deus. E Deus revela a condição dos que estão debaixo da sua cobertura. Mais cedo ou mais tarde. Nem sempre Deus revela na hora, mas Deus revela. Agora, até aqui, Ofni e Finéias puderam ir. Deus deu corda, mas até aqui puderam ir. Até aqui, Davi, quando adulterou e assassinou Urias, também podia ir. Depois do aviso, depois da palavra, depois do conselho, depois de inúmeras advertências, o juiz bate o martelo e diz: chega. Queridos, quantas vezes vocês foram advertidos com as palavras que têm recebido por parte de Deus na OSI? Quantas vezes? E o que Eli, Ofni e Finéias fizeram para remediar as suas ações? Nada. Ouviram a palavra e não fez nada. Entrou e saiu. Eli, o religioso, Eli concorda com a palavra, sim, mas não age. Concorda, mas não age, porque pela sua mornidão, perante a palavra, ele não se levanta da sua cadeira porque está cansado. É morno, é vomitado por Deus, porque a Bíblia diz que os mortos serão vomitados por Deus. Mornos não se posicionam. Um dia disse sim, um dia disse nada. Porque um morno não disse não. Ele não faz. Mas quem não faz, é não. Para Deus, que não faz, que não cumpre, é não. Um dia disse sim, outro dia não cumpre. Mas Ofni e Finéias são piores ainda. Por quê? Porque querem os benefícios do sacerdote. Eles roubam, eles se prostituem, querem benefício, querem a gordura do sacrifício, querem os benefícios do reino, porém, não estão nem aí pela palavra e fogem de qualquer discipulado, porque são independentes de Deus e se comprazem aonde estão e do que estão fazendo. Esses dois irresponsáveis e insensatos não sabem de que de Deus não se zomba.
de Deus não se zomba. Eu vou continuar em nome de Jesus Cristo. No versículo 30, diz assim: portanto, o Senhor, o profeta continua dizendo, portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi à sua família e à linhagem do seu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora, o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Epa! O que pessoas como Eli diriam ao próprio Deus quando começaram a ver a sua casa cair? O que pessoas como Eli diriam a Deus quando começaram a ver a casa cair? Mas o Senhor prometeu para minha linhagem que seremos todos sacerdotes e que seremos abençoados. O Senhor prometeu. Espera aí, profeta, você está errado. Você está me amaldiçoando. Porque o Senhor prometeu. Sai daqui, profeta. Não. Porque muitas pessoas dizem: o Senhor prometeu, então é dado. Dado é dado. Não, Eli. Não. Não sabias tu que a promessa é condicionada ao mantimento da aliança entre você e Deus? Não sabias tu que a promessa depende do teu compromisso com Deus? Deus seria injusto de cumprir algo que Ele prometeu para quem o desonra no caminho? Não. Não, meus queridos. A promessa é condicionada à obediência. Aprende isso, meus amados. E de Deus não se zomba. Continuamos. 1 Samuel 2,31 diz: é chegada a hora em que eliminarei a sua força e a força da família do seu pai. O profeta veio com a espada, tá? E não haverá mais nenhum idoso na sua família. E você verá aflição na minha habitação. Embora Israel prospere na sua família, ninguém alcançará idade avançada. E todo descendente seu, que eu não eliminar do meu altar, será poupado apenas para lhe consumir os olhos com lágrimas e para lhe entristecer o coração. E todos os seus descendentes morrerão no vigor da vida. E o que acontecer a seus 2 filhos, Ofni e Finéias, será um sinal para você. Os 2 morrerão no mesmo dia. Levantarei para mim um sacerdote fiel, que agirá de acordo com o meu coração e o meu pensamento. Edificarei firmemente a família dele, e ele ministrará sempre perante o meu rei ungido. Ou seja, que tremendo. Ele está falando de Samuel, que ministrará sempre perante o meu rei ungido. Está falando de Jesus, do Senhor. Aleluia. Então todo o que restar da sua família virá a se prostrar perante ele, para obter uma moeda de prata e um pedaço de pão. Ele implorará que o ponha em alguma função sacerdotal para ter o que comer. Bom, o decreto de Deus foi lançado. E Deus corrigiu severamente a casa de Eli. Mas o Senhor, ele deixa claro que outro sacerdote estava sendo preparado para assumir o sacerdócio. E eu lhes digo nessa noite, amados, Deus, ele chama sacerdotes porque
poucos são os trabalhadores. Isso é a realidade desse tempo. E a seara é grande. Se ele não quer, se os filhos de Eli não querem, se Ofni não quer, se Finéias não quer, então Samuel vai querer. Você sabe o que significa isso? Que se você não quer, Deus vai usar outra pessoa ao seu lugar. Se quando Deus lhe dá a graça de você conhecer a palavra de Deus e se assentar aonde Ele quer lhe mostrar, aonde tu deves te assentar, se tu reluta te assentar no assento, então Deus pegará o assento de Ofni e o assento de Finéias, o tirará o castiçal desses dois e colocará Samuel no lugar desse. Porque não pensa que Ofni, Finéias e Eli são insubstituíveis. Há uma fila de pessoas que querem receber, inclusive aquilo que vocês estão recebendo, como palavra tão maravilhosa e de ter hoje a oportunidade de ter uma Bíblia nas suas mãos. Há pessoas que querem. Valorizem o que tu tens. Agora, deixa eu lhe dizer algo agora. Isso foi forte. Mais fácil é preparar dentro da casa do Senhor, em Siló, um Samuel menino. É muito mais fácil de preparar dentro de Siló, dentro do santuário, um Samuel criança, que não se coloca na posição de saber, limitado no conhecimento, do que tratar e quebrantar os que já são adultos, tratar Finéias, tratar Ofni, que pensa que já sabem muitos dos livros da lei, mas não sabem nada e não praticam o livro da lei. E eu tenho convicção que Deus pensa o mesmo. O que você acha que Deus fez da geração hebreia que sabia tanto do Egito antes de fazê-la entrar em Canaã? O que você acha que Deus fez com essa geração? Ele simplesmente impediu que ela entrasse em Canaã. Impediu-a de entrar e matou todos os velhos que se achavam experientes e maduros. Pois para entrar em Canaã, Deus apenas fez entrar uma geração nova. Uma geração nova. A nova geração, cuidado, viu, gente? A nova geração não é um assunto de idade, mas é sim um assunto de submissão aos assuntos da Bíblia e é um assunto de humildade de ser instruído por Deus ou por uma liderança séria que vive os comandos de Deus. Quem se coloca na posição de aluno, um dia poderá ser mestre. Mas não queiras tu ser mestre antes de comprovar a tua capacidade de submissão. Qualquer ministério de Eli jamais, aliás, não permitirá essas coisas. Não tem problema. Não tem problema. Faz. Cada um prestará conta. Tolera. Não tem problema. Mas ministério da OS, nós não fazemos isso. Porque nós não investimos com velhos Eli e até mesmo com jovens Ofni e Finéias, que podem ter muita bagagem de conhecimento, mas que são avaliados por Deus como pessoas reprovadas. Porque mesmo que eles tenham títulos,
o critério de avaliação, nós, será o critério do como Deus os avalia. Porque o nosso discernimento não é pelas folhas, mas pela essência de uma pessoa. Mais vale um Samuel menino investir do que um Ofni Finéias, o Eli, que sabe muita coisa. Mas por que não? Eli pode se arrepender e se quebrantar. Com Deus, nada é impossível. Nada é impossível. Agora, para finalizar, meus amados, reparam aqui que estamos diante de um cumprimento de uma maldição familiar. Houve uma maldição liberada na vida de Eli e da sua descendência. Deus proferiu uma maldição de filhos, bisnetos e tal. Agora, o que é a maldição familiar? Muitas pessoas podem falar, mas o que é uma maldição familiar? Será que eu estou debaixo de um jugo de maldição? É possível? É possível. É possível. Eu não estou dizendo que é, eu digo que é possível. O que é a maldição? A maldição familiar é um jugo pesado. É o resultado da proteção de Deus se retirar na vida de uma pessoa que se recusou a ser fiel aos princípios de Deus. E pela sua desobediência, a maldição se propaga dos pais aos filhos, netos e bisnetos. E vai se espalhando. E infelizmente, meus amados, muitos hoje sofrem da rebelião dos seus antepassados. Por causa do que muitos avós e a geração passada têm cometido, muitos, infelizmente, hoje colhem aquilo que eles fizeram. E no caso de Eli, pois Deus deixou claro que mataria sua descendência, tirando suas vidas para que não alcance a velhice. Isso é maldição, meus queridos. Ou seja, doenças familiares, acidentes precoces, suicídios de jovens. Entenderam? Outras calamidades que são causadas por maldição familiar. Mas hoje eu tenho uma boa notícia, meus queridos, para aqueles que podem estar debaixo desse jugo. Qual é a boa notícia? Se um dia Eli não quis ouvir Deus, se um dia Finéias e Ofni se recusaram a honrar a Deus, e esses poderiam ser os seus parentes, talvez, então a maldição pode se acabar hoje, se você decide se tornar um Samuel. Olha que fala em Deuteronômio capítulo 28, versículo 15. Diz assim: entretanto, se vocês não obedecem ao Senhor, que foi no caso de Eli, e seus filhos, o Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas essas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Vocês serão amaldiçoados na cidade e serão amaldiçoados no campo. A sua cesta e a sua amassadeira serão amaldiçoados. Os filhos do seu ventre serão amaldiçoados, como também as colheitas da sua terra e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. Vocês serão amaldiçoados em tudo o que fizerem. O Senhor enviará sobre você maldição, confusão e repreensão em tudo o que fizerem, até que vocês sejam destruídos e sofrem repentina ruína pelo mal que praticaram ao se esquecerem de Deus. Mas Jesus veio para quebrar a maldição, meus queridos. Deus deu a oportunidade que essa sequência de catástrofes
familiares possam hoje acabar sobre sua vida. Porque se tu estás ouvindo essas palavras, a revelação dessa palavra pode certamente fazer com que hoje Deus decreta em seu favor a quebra de toda e qualquer maldição que foi colocado sobre Eli. Mas Eli não quis ouvir e Ofni e Finés não quiseram ouvir. Mas tu queres ouvir? Queres ouvir? O que quebra a maldição não é apenas a revelação de uma palavra, mas sim o que você fará depois de ouvi-la. Porque a maldição sem causa não prospera. E a causa da maldição prosperar na vida de alguém é a sua legalidade a viver fora dos padrões da palavra de Deus, mesmo que essas pessoas conhecem a Bíblia. O grande engano de muitas pessoas é: eu conheço a Bíblia, então essas maldições não podem chegar até mim. É errado, porque o religioso está totalmente enganado acerca disso. Você pode conhecer muito da Bíblia e estar muito tempo convivendo com evangélicos, com pessoas que conhecem a palavra de Deus e estar debaixo de maldição. E mesmo assim se esconder atrás de uma pseudo-vida cristã que esconde muitas calamidades e problemas dentro de casa, desordem, desobediência, filhos homossexuais, filhos rebeldes, filhos que não querem que lhe desrespeitem, filhos e também depressões, suicídios. Quantas pessoas, pastores, se suicidando, que nunca apresentaram, inclusive, publicamente sintomas de suicídios, mas se mataram, morreram, filhos de pastores se matando, doenças, pessoas assoladas por doenças. Deus quebra as maldições. Vamos orar, meus queridos. Feche os seus olhos nessa noite. Pai amado, eu lhe agradeço, porque o Senhor tem nos ensinado através dos erros da família de Eli. Certamente, o Senhor usou meus lábios, porque pode ter pessoas assoladas por legalidades passadas que fez com que essas pessoas estejam aprisionadas em áreas cuja é necessário uma libertação para que o nome de Jesus Cristo dê um fim a tudo aquilo que repousava sobre essa casa. Pois o Senhor, eu lhe peço, faça com que Eli se arrependa. Faça com que esse homem, essa mulher, tome posição em não tolerar os erros daqueles relacionamentos que faz com que o Senhor vê e enxergue como desonrar. Assim, meu Senhor, quando Eli se posicionará, certamente não haverá motivo que haja maldição sobre a casa de Eli. Em nome de Jesus, Pai, lhe agradeço. Amém e amém.